Olá, seja bem-vindo para mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Você está na TV Câmara de Balneário Camboriú. Este é o programa Câmara Cidadã. Os meus convidados dessa noite são eles, o vereador do PP, Leonardo Piruca, e também o ex-vereador e advogado Jair Olavo Rebelo. Por isso você é nosso convidado especial. Fique com a gente. Olá, boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, este é o programa Câmara Cidadã. E todas as semanas eu recebo um vereador dessa Casa Legislativa. E hoje eu recebo um vereador atual e um vereador, na verdade ex-vereador, que já passou por 3 mandatos aqui na Câmara de Balneário Camboriú. Com muita alegria e satisfação, cumprimento primeiro, se o vereador Piruca permitir, o nosso quem foi vereador por uma vez será sempre eterno vereador. Com muita alegria e satisfação, uma honra para a gente, né? Para o telespectador, para mim, para o vereador Piruca, receber o advogado e ex-vereador Jair Olavo Rebelo, ou simplesmente como é bem conhecido em Balneário Camboriú região, pelo doutor Jair Rebelo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Para mim é um orgulho estar junto com os senhores, principalmente com o meu ilustre amigo Piruca, né, que formalizou esse convite. E depois de tanto tempo, longe dos debates políticos, né, até me afastei por problemas de saúde. Hoje já fazem 8 anos e recebi esse convite do nobre vereador. Me sinto honrado de ser lembrado por isso. Estou à disposição para ser sabatinado e contribuir com aquilo que eu sei e que posso aqui expressar. Né? O senhor lembra quando foi a sua última entrevista em televisão? Olha, a minha última entrevista deve ser, no mínimo, já faz uns 8 anos atrás. 8 anos. Então eu estou um pouco desatualizado. Nada. Um cara com o teu potencial jamais fica desatualizado. Leonardo Piruca, vereador do PP, um dos vereadores mais jovens de Santa Catarina, se não do Brasil, retorna ao programa depois de 3 meses. E é sempre um prazer conversar com o senhor, vereador Leonardo Piruca. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano. É sempre um prazer estar aqui no teu programa. Hoje está aqui com para mim, o tio Jair Rebelo, porque eu conheço o Jair Rebelo, estou com 27 anos. Eu comecei a me atentar e gostar da política graças ao Jair. O meu pai sempre foi do partido que o Jair foi, e o meu pai já trabalhou na campanha política para o Jair já incentivou meu pai a ser candidato, e essa situação, essa paixão pela política que nasceu lá dentro de casa, muito disso tem a mão do Jair, que sempre incentivou e sempre trouxe o debate de Balneário Camboriú para dentro da minha casa. Então, para mim, é uma honra estar com o tio Jair Rebelo aqui, falando sobre os 50 anos da Câmara de Balneário Camboriú, 50 anos esse que ele participou ativamente através de 3 mandatos, ou seja, 12 anos como vereador aqui nessa casa. Beleza, 20 de julho, Balneário Camboriú completando mais um ano e também a Câmara se aproximando dos 50 anos de fundação. Vou fazer um breve relato aqui da sua trajetória de vida, se o senhor me permite, e me corrija também se eu causar algum constrangimento aqui com relação às datas, porque em 5 minutos o ex-vereador chegou aqui no estúdio, a gente conseguiu fazer um remember da vida, um Wikipédia aqui da vida do seu Jair Olavo Rebelo, casado com a esposa, Dona Salete, pai do casal de filhos, o Renê, hoje advogado, e também a Ana Paula, natural aqui de Balneário Camboriú. Muito bom saber disso, viu a cidade com certeza crescer década a década. Para quem não lembra ou lembra da pessoa do advogado e ex-vereador Jair Olavo Rebelo, ele foi vereador de primeiro mandato no período de 89 a 92. Naquela época conquistou 211 votos dos eleitores balneo-camboriuenses, na época pelo PDT. Depois concorreu a mais um pleito, sendo vereador de segundo mandato do período de 1993 a 1996, também pelo PDT. Nessa época conquistou 584 votos, empatando com outro vereador na época. Empatando Jorge Cachel. Jorge Cachel. 584? Igualzinho? 584. Em primeiro lugar, eu lembro que foi o Eduardo Torto com 611 votos. E eu disputei e perdi. Aí fiquei com 3ª colocação, porque pela idade, o Cachel era mais velho. Exato. Então eu
Ficou o primeiro torto, segundo o Cachel e terceiro mais votados foi eu. Hoje o Torto que está conosco aqui na Câmara de Balneário Camboriú, um abraço especial ao ex-vereador Cachel, tá certo? E depois o senhor tornando-se vereador pela terceira vez consecutiva no período de 2001 a 2004, só que desta vez pelo PL, Partido Liberal, hoje PR, obtendo na época uma boa votação, 1.069 votos, praticamente só dobrou do segundo para o terceiro pleito. Dobrei. Antes dessa eleição, eu tive uma outra eleição. Eu saí deputado. em 98 para deputado estadual, mas não obtive êxito, deputado. Aí voltei a vereador em 2000. Mas o senhor conquistou mais de 5.000 votos para deputado. Sozinho, partido pequeno, o partido não tinha expressão. Em 98? Que, na verdade era eu e Deus. Aliás, pelo PL, fui o único vereador eleito no nosso município. Aqui, É verdade. Pelo PL. Na história de Balneário Camboriú, fui o primeiro e único vereador, que depois o partido se extinguiu. Virou o PR. Virou o PR. Mas no Exato. PL, fui eu. 1.069 votos. Deixa eu reforçar aqui também que o senhor foi líder de governo de duas administrações. No período Castro, um abraço especial ao ex-prefeito Castro, professor também, que eu sei que assiste o nosso programa Câmara Cidadã, onde o senhor foi líder do governo na época pelo PDT. E depois, no terceiro mandato do senhor como vereador, já sendo líder do governo do período Rubens e Pavan. Estou certo disso? Perfeito. Presidente ainda da Comissão de Justiça? Fui presidente da Comissão de Justiça. Todos os mandatos eu sempre escolhi essa, né, para ser o presidente da Comissão de Justiça. Até porque era advogado e tal, e a maioria dos colegas vereadores já não tinha essa formação, então eu escolhia isso e fiquei como presidente da Câmara. E para mim, Passagem, Luciano. sim. Um dos maiores advogados criminalistas do estado de Santa Catarina. Agora, depois que ele teve uns probleminhas de saúde, ele meio que está se ausentando, está levando uma vida mais light. Mas o Dr. Jair Rebelo, o Dr. Jair Rebelo é uma referência para mim, porque eu me envolvi na política graças à influência dele e me envolvi no direito graças à influência dele e do meu pai, que sempre foram amigos, já são amigos há mais de 2 décadas, sempre foram muito próximos e eu sempre convivi com os dois e eu sou apaixonado por direito e pela política justamente por causa do Dr. Jair, que era o melhor advogado criminalista que nós tínhamos no Tribunal de Júri mesmo, ele só dava show. Muito bem. E eu soube que lá pelos inícios da década de 80, o advogado seu Jair Rebelo também lecionou, deu aulas de educação física nas escolas estaduais Médici, Guislândia e Antônio Lúcio. Foi uma história da minha vida que eu tenho prazer de falar isso, né? Eu era estudante de Direito ainda e eu tinha dificuldade de pagar a universidade. A FEPEV ainda, era a FEPEV. Com certeza. Então, a minha família é muito humilde, então eu tinha que trabalhar para poder custear meus estudos. Aí arrumei para lecionar o governo, o prefeito era o prefeito Schultz, na época. Então, comecei a lecionar o prefeito era o Schultz, no Médici, dando educação física, e nesses outros 2 colégios. Não me arrependo de ter lecionado, hoje só tenho aqueles alunos que eram pequenos, hoje me encontram, oi professor e tal, é uma alegria para a gente, muito grande, né? Você, de uma maneira ou de outra, contribuir com a educação, né, dessas crianças que hoje são os homens formados para a vida. Bom, além de líder do governo, o senhor atuou junto à assessoria parlamentar do período Rubens e Pavan de 2001 a 2004 também, para relembrar. Vereador Piruca, vendo como o senhor enalteceu a figura do ex-vereador, mas o vereador sempre vereador, né? Com certeza. Hoje, ainda mais uma figura emblemática para a política balneário-camboriense como o Dr. Jair Rebelo, que foi, em 2 momentos, como você mesmo falou, líder do governo, e ser líder de uma administração na Câmara é um papel importantíssimo dentro do Legislativo. Por quê? Porque quando você se propõe a liderar um governo, você está na Câmara para defender as ações que às vezes são impopulares e às vezes são populares. E essa é uma missão de muita confiança do prefeito. O prefeito, quando dá essa missão
para o vereador, ele confia muito nele. Prova de que o Dr. Jair Rebelo, durante o período que esteve aqui, tinha extrema capacidade, competência e uma habilidade de articulação incrível, tanto que foi até secretário de articulação do governo, justamente por causa dessa capacidade ímpar que ele tem e teve durante a frente de mandatos aqui na Câmara. Bom, nós estamos finalizando já o primeiro bloco e nós retornamos na sequência para falar lá de antigos projetos de lei aprovados na época do senhor como vereador. Vamos ouvir da sua voz se estão sendo ainda, após aprovados, se estão em prática ou não. E também vamos debater alguns assuntos da vereança atual junto à política do vereador do PP, Leonardo Piruca. Intervalo e fique com a gente, o programa dessa noite imperdível. Até já. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Eu testo a liberdade. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Bote o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio TV Câmara. De volta com o programa Câmara Cidadã, recebendo nesse segundo bloco do programa desta noite, com muita alegria e satisfação, o advogado e ex-vereador por 3 mandatos nessa Casa Legislativa, Dr. Jair Rebelo, e também na companhia do nosso convidado desta noite, o jovem vereador do PP, Leonardo Piruca. No primeiro bloco, para quem acompanhou, fizemos aí um raio-x da trajetória de vida e política do seu Jair Rebelo, e com muita ênfase o vereador Piruca enalteceu. E também a inspiração hoje está aqui do exemplo, tanto no lado político como da profissão. São 2 profissões, político e também na advocacia. O senhor, nos 3 mandatos como vereador, passou por 3 sedes da Câmara. Lá na Rua 10, para quem lembra, depois lá no finalzinho da 4ª Avenida e também na Rua 2000. Vamos falar de estrutura física. Hoje o senhor está aqui nessa nova Câmara, onde o senhor é muito bem-vindo, assim como os demais vereadores e a população. Mas falando de estrutura física, temos aí a TV Câmara hoje, que naquela época, eu lembro que eu entrevistava o senhor ali nos idos da década de 90 na Rádio Camboriú, nós não tínhamos tanta tecnologia e hoje é tudo tão transparente, visível. Como é que o senhor analisa essa trajetória aí de estrutura? Eu analiso de uma forma saudosa, né? De um lado, diz assim, por que nós tivemos essa estrutura naqueles mandatos que nós tivemos? Nós não tínhamos nada. Nada. Lá na Rua 10, a Câmara era pequena, era apertadinho, o gabinete do presidente era pequeno. Então, estrutura de meios de comunicação, só tinha a Rádio Camboriú e a Rádio... Jornal? Só o jornal. E o jornal. Não tinha Rádio Menina? Não tinha Rádio Menina na época. Então era difícil nós passarmos o nosso trabalho para a comunidade. E nós éramos muito brigões, e brigávamos mesmo. Os vereadores da época brigavam por qualquer coisa, existia oposição, era ferrenha, né? Então a estrutura era muito, muito pouca mesmo. Depois na rua, aí fomos para a rua, já no outro mandato, no mandato de 92 a 96, fomos para lá no final da 4ª Avenida. Exato. Também era um prédio maior para nós, na época era uma mansão. Na época era uma mansão, né? Mas infelizmente era tudo pequeno, nós não tínhamos assessores nenhum. Né? Então nós tínhamos que se virar. Nós tínhamos que... As salas eram divididas. Bater o escanteio e correr para fazer o gol. Então era bem complicado. Mas mesmo assim era produtivo. Tudo aquilo que a gente defendia em favor da comunidade, né?
era muito gratificante para nós. Com toda a briga que houve, muitas sessões de brigar, defendia, eu sempre defendia a saúde, eu acho que a saúde está em primeiro lugar, né? A educação, os professores, porque o professor, eu digo até hoje que o professor ganha muito pouco pelo que faz e por aquilo que representa para a sociedade e para o futuro de um cidadão. Então, o professor deveria ganhar bem. Com certeza. Então, isso eu sempre defendi. Defendi e defendo até hoje. Acho que o professor ainda é sacrificado, é explorado nesse sentido. Né? A gente vê em outros cargos, principalmente políticos, eu digo isso, ganhando muito bem, e em contrapartida, o professor que estuda é obrigado a ter uma faculdade, né? Ser diplomado para aquela função, se sacrifica e não ganha o que deveria ganhar para a sobrevivência do professor. Há essa desproporção, né? Voltando lá em 1988, quando o senhor então assumiu em 89 o primeiro mandato, quem foi o responsável por incentivar o senhor a ingressar na política? Teve uma pessoa-chave para isso? Teve. O senhor era do PDT na época? Na verdade, eu não estava fichado em partido nenhum. Não era filiado? Não era filiado. Aí eu tinha meu escritório na rua 901, eu tinha recém-formado advogado. E o Leonel Pavan queria ser candidato a prefeito. Passou lá e tal, vamos se filiar e tal. Aí teve um comício que foi o Brizola lá na Avenida Brasil, Leonel Brizola, na Avenida Brasil e tal, fomos para lá e tal, lá me filiei. Me filiei e o Pavan disse, olha, tu vai ser candidato, tá? Eu quero ser prefeito e tal. Não tem problema, eu fui candidato a prefeito na época, a vereador e ele foi a prefeito. Né? E ganhamos as eleições na última semana porque nós tínhamos uma Kombi, lembro até hoje, uma Kombi, os candidatos a vereador, que eram poucos, não tinha, nem preenchia todas as vagas, e a música nossa era a seguinte, aquela assim, se gritar, pega ladrão, e nós saímos na rua e tal, e ganhamos a eleição. Eu sei que o Nelson perdeu a eleição para nós, na época, assim, nos últimos 3 dias. E daí para frente fui embora. Então o Leonel Pavan foi uma pessoa de muita influência, né, para mim estar na política. Bom, não só a influência ao Dr. Jair, mas como influência a uma geração de políticos daquela época. Porque o Pavan ele era um grande incentivador, ele era uma referência dentro do PDT, trouxe o Brizola para cá, e era uma eleição desacreditada para o Pavan, e o Pavan foi lá, trabalhou. Corajoso. Ele é muito trabalhador, ele sempre, até hoje ele assim, com todas aqueles que gostam ou não gostam dele politicamente, né? Mas ele amanhece e anoitece pensando e lutando em favor da comunidade, em favor do povo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, senhor Jair Rebelo, que o senhor vai entender depois onde eu quero chegar. Hoje, o Brasil vive uma situação caótica, problemática com relação à imagem da pessoa, do político. Existe um desgaste. Prova disso é que o brasileiro, para muitos, que se diga de passagem, acordou muito tarde, devido às manifestações, e aqui não merece momento para a gente falar quais motivos o brasileiro está assim tão desacreditado com a imagem do político. Mas o senhor acha, qual é o futuro disso tudo? Para quem? Para o jovem que lhe assiste agora, que tem pretensões de atuar na política? O futuro tem que haver a reforma política urgente. Está havendo. Estamos vivenciando ela. Mas não é aquilo ainda que o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro quer que aconteça. Não está sendo isso. Né? Ele está desacreditado porque nós somos sacrificados. Essa é a verdade. A roubalheira é demais. E o cidadão hoje não admite ele trabalhar honestamente, ser honesto com as pequenas coisas, com as pequenas, com as maiores, e tu olhar para o teu lado, para aquela pessoa que você votou, você deu uma procuração para ele representar você, ele está roubando, quer dizer, na cara dura, depois rouba, vem e tal, e vai para uma delação premiada na justiça e devolve alguns milhões. Mas, meu Deus, alguns milhões. Quer dizer, devolve uma ninharia. Se ele devolve já 100, 150 milhões, tu imagina o que roubou. E o povo aí hoje, para uma consulta médica, não tem um hospital aberto, não tem. É complicado, meu amigo.
É difícil. A descrença na classe política, ela acontece justamente por causa disso. Infelizmente, alguns políticos não estão dando a transparência que deve se dar aos mandatos. O vereador Jair falou da melhor forma possível. O eleitor, quando elege um político, ele dá uma procuração para que ele o represente e administre o nosso maior bem, que é o bem comum, em nome do eleitor. E não tem respondido às expectativas da população. Agora vem o checkmate. Nos seus 3 anos, os seus 3 mandatos como vereador, envolvido antes, durante, depois, o senhor se arrepende de algo na política? Olha, eu não me arrependo de ter participado, de ter sido, ter trilhado nela honestamente, que nesses 12 anos não teve nenhuma, nunca vi, ou ouvi, ou falaram, foi alguém nos meios de comunicação, olha, o vereador Jair está respondendo um processo de corrupção, né? Ou fui chamado de ladrão. Não, pelo contrário, em qualquer ambiente público que eu entro, sou bem recebido, né? Ou na comunidade mais simples, em qualquer lugar que eu chego, graças a Deus, eu ando de cabeça erguida. Então, eu não me arrependo de ter participado, né? Agora, teve talvez algum projeto, né, de que eu votei... Os embates. Nos embates e tal, que depois, 1 ou 2 vezes, até não vou manifestar em quais são os projetos, que eu voltei e depois eu quis voltar atrás, mas já era tarde, né? Mas graças a todos que eu votei, foram vários projetos de leis para a cidade, mas não me arrependo, não. Mas isso acontece até, e eu falo muito isso na imprensa, quando eu participo de entrevistas. Nós, vereadores, não somos os donos da verdade, nós não entendemos de tudo. E nós somos seres humanos, isso acontece mesmo. Você tem um pensamento, hoje eu tenho um pensamento, e daí as pessoas, tu vai conversando com as pessoas, você vai absorvendo informações, vai trocando ideias, e a partir dessa evolução constante que o ser humano vive, a partir do momento tu acaba mudando de ideia acerca disso. E às vezes, infelizmente, dá para voltar atrás, às vezes não dá, mas... Hoje, o projeto, mas tem um projeto que nós temos, que eu votei, que fiquei preocupado com o voto, foi o projeto de a criação de assessor para o vereador. Esse projeto nós votamos na nossa legislatura. Parecer favorável. O vereador tem um assessor parlamentar. Exatamente. Porque existia a Faculdade de Ciências Políticas, então sim, esses cargos que eram para ser ocupados por alunos acadêmicos da universidade, né, para assessorar os vereadores. E eu voltei e depois fiquei meio preocupado e de fato as coisas foram distorcidas. Porque acadêmico, hoje eu sou meio crítico, com todo respeito. Hoje eu vejo os vereadores com seus sargentos eleitorais, cabos eleitorais, nos seus gabinetes, menos estudantes de ciências políticas, assessorando o vereador. Então essa é a preocupação que eu tinha na época e realmente aconteceu. E se reflete ainda hoje? É uma preocupação já que a gente trouxe para o nosso mandato, tanto que todos os assessores do nosso gabinete tem curso superior. Isso por quê? Porque quem tem curso superior é melhor? Não, porque aqui nós estamos fazendo um trabalho muito técnico, que é o trabalho de legislar, de criar normas. Então é importante que você tenha uma assessoria técnica responsável por te dar mais tecnicidade no mandato. Isso é importante, esse perfil de que na época tinha que ser cientista político, da mesma forma que eu entendo que tem que ter um advogado, porque nós estamos fazendo leis. Quem é o principal ator na construção das leis hoje? Quem entende mais, é o bacharel em direito, é o advogado que trabalha com isso no seu dia a dia. Perfeito. Muito bem, está respondido. Intervalo e a gente volta para encerrar o programa Câmara Cidadã desta noite. Fique com a gente. A maior riqueza de uma cidade é a sua história e o seu povo. Ao completar 50 anos, Balneário Camboriú é motivo de orgulho para todos nós. Uma cidade que segue rumo ao futuro, trabalhando sempre no presente. Cidade hospitaleira, quem a conhece nunca mais a esquecerá. Princesa do meu Brasil. Parabéns à nossa gente. Homenagem da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça.
A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. De volta com o programa Câmara Cidadã, terceiro e último bloco. Infelizmente somos regidos pelo tempo aqui, essa meia hora passa muito rápido. Bom, o senhor Jair, o senhor hoje está afiliado a algum partido? Não, hoje eu não estou afiliado a nenhum partido. Eu desfilei quando saí eu era do PL, último mandato, e aí veio o PR, e do PR eu tive problemas, inclusive com o pessoal do partido e tal. Sim. Me desliguei. Desfiliou. Desfiliei e estou até hoje sem desfiliado. Bom, o senhor encerrou seu mandato lá em 2004, né? Já se passaram aí 11 anos. Nesses 11 anos, nessas andanças, creio eu firmemente que o senhor já foi convidado aí por outras figuras políticas de Balneário Camboriú para participar de reuniões de diretório municipal, para ingressar em outros partidos. O senhor recebeu esse convite? Não, vários partidos. Vários partidos, inclusive o partido que mais assim, pelas amizades, é o PP, né? Que tem o nobre vereador Piroca, e aliás, já era para ter, até um dia levaram a ficha para mim, eu acho que eu não... Acho que tu assinou, mas não entregou para nós. Deve ter acontecido algum extravio da ficha, mas a tendência é me filiar ao PP junto com o Piroca, até porque a simpatia, pelo conhecimento que eu tenho a ele, né? Deus era garotão ainda, e pela família dele, e promete, e é um guri trabalhador na política, e por essa razão eu pretendo me filiar para colaborar com ele. Muito bem, o vereador Leonardo Piroca, nas últimas semanas, foi manchete de expressão até nacional e estadual com relação a um projeto de lei polêmico envolvendo a questão das casas noturnas. Balneário Camboriú tem um chamariz turístico envolto das casas noturnas, quem lembra da década de 70, 80 e até metade de 90, a gente não precisa nem citar aqui as casas noturnas da época, mas deixa saudade de muitas pessoas que vinham da região do Vale do Itajaí, de estados vizinhos, só para curtir a noite e as casas noturnas de Balneário Camboriú. Saudade para muitos, desgosto para outros, porém, vereador, qual é a proposta, de fato, aproveitando esses últimos minutos do programa aqui do senhor, com relação à regulamentação desses horários das casas noturnas? O que acontece hoje, Luciano, é que não existe nenhuma legislação que diga até onde que pode um bar, um restaurante, uma casa noturna. O que nós queremos trazer é uma legislação clara que possa dar segurança para o setor turístico na cidade e segurança também para o empresário. Nós tivemos a oportunidade de falar com a RBS, com a Record, com a TV Panorama, justamente sobre essa vontade. Balneário Camboriú e o estado de Santa Catarina precisa assumir a sua vocação turística, e quando assume sua vocação turística, tem que entender quais são os principais braços, as principais ferramentas turísticas. Como eu já falei em diversos momentos, as nossas principais ferramentas turísticas são a rede hoteleira, a rede gastronômica e o entretenimento noturno. Se nós não criarmos condição destas ferramentas se desenvolverem ainda mais, nós corremos o risco de matar a nossa galinha dos ovos de ouro. E o que acontece hoje? Hoje o Ministério Público quer se envolver, o Ministério Público chegou a fazer uma recomendação para que os restaurantes fechem às 11h30 e que as casas noturnas fechem às 2h30. Justamente na contramão do que vem acontecendo hoje. Você imagina, infelizmente eu falo isso, não somos nós, moradores nativos daqui, que compramos os apartamentos de 8, 10 milhões na Avenida Atlântica. São as pessoas que nos visitam. Então toda a economia da cidade, nas suas principais matrizes econômicas, que é o turismo e a construção civil, estão interligadas. O senhor está tendo que pisar em ovos? Não, com certeza. Mas assim, o político, e isso nós estávamos falando quando falávamos da liderança do governo na época do vereador Jair Rebelo. Quando nós adotamos a vida pública, nós temos que ter ousadia, temos que ter coragem de assumir os nossos posicionamentos. E assumir os posicionamentos é dizer, existem coisas que precisam ser feitas, mesmo que elas sejam impopulares. Existe uma parcela da população hoje que entende que nós temos que acabar com a vida noturna em Balneário Camboriú. Só que se nós entendermos e formos aos primórdios lá do desenvolvimento de Balneário há 30, 40 anos, nós vamos ver que
a matriz econômica foi forjada graças ao entretenimento também. O senhor retorna em breve ao programa para, de Vamos fato, falar sobre isso. abordarmos esse assunto. Rapidinho, tem uma audiência pública no dia 30, justamente para dizer isso, porque, como eu falei, não estou dizendo se é 7, 6, 5. O que nós queremos dizer é deixar um horário agora, de junho. 30 de junho. Perfeito. Deixa eu reforçar aqui, relembrar um projeto de sua autoria, na época quando vereador, o senhor Jair Rebelo, com relação e teve a aprovação da proibição de venda de armas de brinquedo. Isso. Na época eu fiz esse projeto porque havia muito assalto na cidade. E menores, principalmente menores, que hoje também está em evidência menores, pela menor idade, baixar e tal. Né? Mas na época eu fiz esse projeto de lei pensando, de tanto assalto que existia com arma de brinquedo, porque as exposições de dessas armas nas lojas e as armas de brinquedo eram muito semelhantes às de verdade. Exato. E passou por unanimidade, foi matéria a nível estadual, pelo menos. Logo em seguida veio um deputado que fez a nível estadual também essa lei, proibindo. Mas, na verdade, na real, eu não sei se ela é executada, se ela é fiscalizada até hoje. Mas é uma lei brilhante. É uma lei. Brilhante. E não só essa que eu fiz, como que se não foi aprovada pode ser resgatada. Não, foi aprovada, eu acho que eu só não entendo por que não existe a fiscalização, porque tem que fazer a fiscalização. A lei existe, né? E fiz tantos outros requerimentos na época de vereador e fiz um projeto de lei também que tem constitucional na época que a bendita Casan, ela também mandava embora em Camboriú, até que enfim foi embora, porque ela explorou 30 anos e não deixou nada de bom para nós, na verdade. Essa foi a verdade. Hoje nós temos a Irmasa, né? Mas eu fiz um projeto que o dinheiro arrecadado com a Casan teria que ficar aqui, ser investido aqui, teria que ser investido em Balneário Camboriú. Que não mas era inconstitucional até aí, mas mesmo assim passou. Mas são bandeiras, doutor Jair, são bandeiras mesmo que sejam inconstitucional, são bandeiras que a gente tem que defender. E passou, né? Mas também não deram muita bola e ficou dito pelo não dito. Bom, hoje eu vou encerrar o programa com o nosso convidado especial, o ex-vereador Jair Olavo Rebelo. Quero agradecer por essa oportunidade, vereador Piruca, o senhor que intermediou essa entrevista. Imagina. E eu espero em breve o senhor de volta aqui ao programa. Deixe seu telefone de contato. O telefone que eu sempre passo aqui é o telefone pessoal 8406-8216, repetindo 8406-8216. O nosso gabinete está sempre de portas abertas para atender a comunidade aqui e também através das redes sociais. Queria finalizar agradecendo, Jair, por tudo que representa na minha vida e na vida da minha família. A família sempre foi uma coisa muito marcante na vida do Jair. A dona Salete, que é um amor de pessoa, os 2 filhos que se criaram comigo, um deles fez faculdade de Direito comigo. É um prazer te ter no Hall de Amigos, Jair. Obrigado por ter vindo aqui à entrevista. Obrigado pelo convite. Jair Rebelo, obrigado. Obrigado por fazer parte da história política de Balneário Camboriú nos 3 mandatos que o senhor esteve à frente dessa Casa Legislativa, e quero reforçar ao senhor que tanto esse programa como toda a TV Câmara está de braços abertos para recebê-lo. Quando o senhor tiver interesse, dê uma passada por aqui, por favor. Vamos articular mais. Eu que agradeço, o interesse é sempre. Né? De qualquer forma, muito obrigado a todos vocês, né? E fico à disposição. Quando quiserem conhecer um pouquinho da história. Eu estarei presente. Com certeza, sucesso. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Eu volto na semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele lhe desejar, com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Sens, estarei esperando por você. Até lá.